A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, super especial ao meu querido amigo César, literário Raulmi Zarek. Ele é o presidente da Academia de Letras Manchester Mineira, onde eu tive a oportunidade de estar com ele, vários imortais, num grande evento. Tive a oportunidade de usar o microfone, declamar um belo poema e estão me convidando para ocupar uma das cadeiras como imortal, né? Nós já temos muitos compromissos, mas estamos pensando carinhosamente na proposta. Então, um abraço carinhoso. Minha querida Sãozinha, que dançou maravilhosamente bem uma dança cigana, já que ela é descendente, né, dos nossos queridos ciganos. Foi uma dança assim magistral, uma pessoa fantástica. Então, parabéns, Sãozinha, aí pela performance. E muito obrigado também pela sua companhia. E que Deus abençoe a todos os imortais, ao meu amigo Dani, ao doutor Matozinho, fundadores, inclusive, da academia. É sempre bom estar juntos com vocês. Forte abraço, até o próximo evento. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos, começando bem a semana, né? Falando de Jesus, e pedimos à espiritualidade maior da casa aqui de Nazaré que esteja conosco, nos intuindo para a gente dar o nosso melhor com muito amor. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre Ante os que partiram. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 Operadora 32, seu WhatsApp 98449 49, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, quero olhar o mundo com bondade. Um olhar de bondade vê ignorância, onde há crueldade. Carência afetiva, onde há revolta. Necessidade, onde há crítica. Fragilidade, onde há ciúme. Desejo de afeto no arrogante. Doença no que odeia e falta paz, no que oprime. Só o olhar de amor vê o sentimento escondido e me faz compreender as necessidades dos outros. É também o olhar amoroso que me salva das ondas do pessimismo, da crítica, da revolta, da frustração e me preserva do egoísmo, do materialismo e da influência do mal. Esse olhar fortifica-me na alegria e na paz, descortina-me horizontes de uma vida fecunda e me coloca a salvo da solidão e da tristeza. Reveste-me, pois, do teu olhar de bondade que vence o problema difícil, a crítica destrutiva, a maledicência e desperta a compreensão para com os outros. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando ante os que partiram.
Toda reação à partida dos afetos os auxiliará ou perturbará, consoante ao tipo de pensamento e sentimento que se alimenta com relação a eles. Sim, comportamentos diferentes. Como nós sabemos da imortalidade da alma, muitos também não acreditam, então podem ter reações diversas. Não se pode esquecer que eles prosseguem livres das amarras materiais e, por isso, mais receptivos às vibrações dos sentimentos que exteriorizamos. Pensando neles, com eles, comunicamos de coração a coração. Evite-se o culto à tristeza e à saudade vazia, cujas reações mórbidas levam à depressão, à perda de gosto pela vida, baixa de autoestima, principalmente porque a vida avança, tendo todos os vivos na carne, os vivos sem ela, inúmeros deveres e missões a cumprir perante as próprias consciências. Existem casos, por exemplo, de um ente querido que parte, o desespero bate tanto no que aqui ficou, que ele pode, por loucura, tirar a própria vida na intenção de encontrar um ente querido. Olha, é um desespero total depois, porque ele vai para um mundo de sofrimento, de angústia, né? Para uma região umbralina e não vai encontrar tão cedo com aquele ente querido. Não podemos passar acima das leis divinas. À medida que a sociedade abandona superstições e fantasias, segue o caminho da razão, convicta de que a vida continua, que a individualidade, rica de sentimentos e conhecimentos, não se encerra tão somente no cérebro, que se desagrega molecularmente pela ausência da irrigação sanguínea, quer dizer, morte física, morte do corpo. O cérebro espiritual vai continuar vivo, obviamente, né? A esperança preenche o vazio da saudade, a confiança nos superiores desígnios de Deus, que fortalece e instala-se o otimismo. Conquanto indescritível a dor da morte de um filho querido, ou de uma mãe, de um marido, ou de um ser amado, pode ser superada a médio prazo, graças à certeza que uma relação tão intensa e profunda não se esvai pelo ato final da vida biológica, prosseguindo, estuante e soberana, pelos caminhos do infinito. Então nós temos um período, né, de aceitação, obviamente, para uns menos tempos, para outros mais, mas temos que entender que a vida prossegue. Nos momentos de saudade mais aguda, e se a saudade e a distância te flagelam a alma, não te esqueças de que a invisibilidade não quer dizer ausência. Né? Não quer dizer que nós estamos ausentes. Muitas vezes somos visitados por entes queridos. Né? Então, às vezes, sentimos aquela sensação de proximidade. Ainda estão eles ao alcance de nossa vibração de amor. Podemos e devemos orar por eles, transmitindo-lhes harmonia e fluidos, para prosseguirem caminhando na direção da paz, esteja onde estiver, e fazendo da saudade um calor gosto no coração, recordando os maravilhosos momentos vividos juntos, sem desalento ou motivo de angústia, transformando as lembranças em uma permanente reviver de emoções agradáveis e ricas. É quão importante as nossas ligações saudáveis, salutares, para que quando pensamos no ente querido com muita afinidade, vamos recordar os bons momentos vividos. Esquecer assim a presença da morte no roteiro das existências humanas é compreender a sua razão de complexidade da estrutura da vida universal. E às vezes isto posto, será fundamental transformar a saudade em resultado positivo do serviço ao semelhante, baseando na prática do Evangelho de Jesus, de fazermos aos outros tudo o que desejamos para que eles façam por nós. Atendamos aos apelos do alto, reverência àqueles que partiram na direção da vida maior, mas converte saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo, trabalhando com eles, por eles, em termos de confiança e reconforto, bondade e união, porquanto eles, por todos, acima de tudo, são companheiros renovados e
ativos aos quais facilmente um dia te reunirás. Então nós vamos encontrar com esses entes queridos, tanto na pátria espiritual quanto nas próximas encarnações. Quando a dor visitar o coração em forma de separação das pessoas amadas pela morte, saímos de nós mesmos e enxerguemos cada ser humano como um viajante no mesmo barco, chamado de terra, merecendo assim, como nós mesmos, o caminho e o respeito dos semelhantes. Nós somos viajores, estamos aqui de passagem por um período, né? Às vezes curto, um tanto mais longo, mas mesmo assim não é nada perante a vida eterna na espiritualidade. Por isso, quando a contragosto formos obrigados a meditar na morte e na separação dos que amamos, aproveitemos a oportunidade como um convite da natureza, a compreensão de que existe alguém além dos mais próximos, a quem igualmente poderemos distender a chama da esperança para a glória da vida. E quantos entes queridos que já partiram, que estão velando por nós, né? Quantos irmãos aí na espiritualidade que estão aí, são verdadeiros anjos guardiões, anjos da guarda, protegendo-nos. Isso tudo está ligado ao quê? À educação religiosa, na certeza da imortalidade, e começa em tenra idade, lá nos filhos, levando-os para a escolinha de evangelização, como a gente sempre fala aqui. Educar não é fácil, exclamam alguns. A vida moderna conspira contra os pais, expressam outros. É impossível encaminhar as crianças como gostaríamos, arriscando outros mais. Indagamos nós. Em alguma época, educar a prole foi tarefa simples? A dificuldade estará dentro das paredes domésticas ou fora delas? Bom, ao formarem uma família, os cônjuges devem refletir acerca da instituição sagrada que estão iniciando. E uma outra coisa importante, os filhos não são nossos, eles estão aqui sob a nossa tutela, nossas responsabilidades, e Deus pode tirá-los quando achar que deve, né? Então, temos que ter essa certeza. Eles estão aqui também de passagem, como todos nós. Lembrando do Chico, ele disse da importância de apresentarmos nossas crianças a Deus, seja qual religião for. Como disse Kardec, toda religião que leva o homem a Deus e a se transformar numa pessoa melhor, essa é ótima. Nós não podemos dizer que essa ou aquela outra é melhor. E sim, aquela em que nos é apresentado Deus e que nós devemos amar o próximo, essa é a religião que a gente deve seguir. Mas devemos levar os nossos filhos a conhecer a Deus. Em geral, relacionam à guisa de metas conjugais a responsabilidade necessária à condução do trabalho profissional, as de algum cargo que ocupam, a administração dos recursos financeiros, entre outros. Entretanto, esquecem-se de que o lar é a base de ação de onde sairão diariamente para a luta existencial e onde aurirão energias e recursos afetivos morais para vencer a luta. Kardec deixou bem claro, a sociedade vai bem quando a família vai bem, porque é o núcleo em que nós estamos, é que aquele grupo sanguíneo, onde nós vamos ter a oportunidade de juntos nos melhorarmos, né? Colocar em prática aquelas virtudes que estão latentes em nós, né? Buscar os ensinamentos de Jesus, entendendo que a gente não pode ser orgulhoso, não pode ser egoísta, que a gente não pode julgar os outros, temos que amar, perdoar, ter paciência, indulgência e compaixão. É no lar que nós vamos treinar tudo isso. E aí a gente depois vai ter as condições de ter a mesma conduta para fora dos portões da nossa casa, vivendo a outra família, que é a família universal, lembrando que todos somos filhos do mesmo pai, né? Então aí a responsabilidade da família é muito grande. E onde existe Deus, tudo vai muito bem, né? Assim sendo, não raro, falta-lhe preparo e amadurecimento para encarar os desafios da família como uma entidade única, em que todos são interdependentes, mas no sentido dos sentimentos, mais do que no sentido material. Reunidos
sob o mesmo teto, vivendo experiências comuns. Motivo de sobra para darem as mãos, ampararem-se mutuamente, cabendo aos mais maduros compreender além e repartindo o fardo dos mais frágeis e inexperientes. É uma empresa, né? Como se fosse uma empresa, a família. Cada um tem seus deveres, né, a serem cumpridos no bem do todo, né? Mas nunca se esquecendo da importância de Deus. Como é importante a gente saber orientar nossos filhos, mas uma coisa que é muito importante a gente lembrar: nós assumimos esse compromisso na espiritualidade. Ninguém nasce por acaso numa família. E quando nasce é porque houve um consenso. Quando nós estamos para receber um reencarnante, na espiritualidade, reuniões. O corpo do pai e da mãe estão dormindo, o espírito vai até a espiritualidade e há um consenso, né, de um acordo entre os pais e o reencarnante, porque tanto o reencarnante quanto os pais têm que se aceitar. A pergunta: você aceita esse reencarnante para cuidar dele? Se houver o sim, a responsabilidade é muito grande. E aí o reencarnante também tem que dar o seu aval. Porque tem muita criança, não pedi para nascer. Pedimos. A gente pede para nascer e justamente aonde precisamos. Porque o Chico disse, nós sempre estamos no lugar certo. Na família certa, no trabalho, no grupo religioso, entre os amigos. Nós sempre estaremos no lugar certo, porque, como disse Einstein, Deus não joga dados. Então tudo é programado para nossa... Para quê? Para a gente ter oportunidade de crescer espiritualmente e aproveitar a reencarnação. Então essa tarefa dos pais é muito importante, como disse Emmanuel, né? Até os 7 anos, a criança, vamos dizer assim, é muito importante que se dê a ela o conhecimento, mas principalmente a religiosidade, para que ela tenha subsídios para ser uma pessoa do bem. Então, ele disse que a gente tem que educar os nossos filhos com energia, mas com amorosidade, com afetuosidade. Muita responsabilidade, que vai ser cobrada de nós, como de Santo Agostinho. Quando desencarnarmos, que fizeste dos filhos que eu te dei a guarda? Agora, Emmanuel também chama atenção, se nós fizermos tudo que pudermos, e aquele filho não corresponder, porque depois na adolescência vem a bagagem dele, ele pode não agir de acordo com seus ensinamentos. Mas aí já o problema é do reencarnante. Você vai estar com a tranquilidade de que fez a sua parte. E que ele ainda fala que a doutrina espírita nos mostra que Deus é tão bom que se nós falharmos na educação dos nossos filhos, nós teremos oportunidade numa próxima reencarnação vir como pais desses mesmos filhos e continuar o trabalho. Cabe aos pais a tarefa de entender e resistir aos desgastes dos dias, pois os filhos seguem desenvolvendo gradativamente o senso de responsabilidade e experiência. A gente tem que dar atenção aos nossos filhos. Há muitos anos atrás, eu já falei para vocês, esse supletivo, minhas alunas, a maioria delas trabalhavam, vinham estudar cansadas, chegavam em casa, e eu perguntava para elas, e aí? Como é que é o relacionamento de vocês com os filhos? Professora, eu cheguei em casa, estou muito cansada, não dá. Eu falei, não, mas você tem responsabilidade. Nunca falei de religião. Só falei o seguinte, você chega em casa, nem que você seja 15 minutos, a criança não tem noção de tempo. Põe a criança no seu colo, abraça seu filho. O que você fez na escola? Mostra os desenhos, conversa. Aquilo é primordial. E aí, às vezes, as pessoas falam, a televisão... ela dificulta a educação. Não dificulta, não. Primeiro você tem que fazer um pente fino no que eles vão ver, mas quando aparecer alguma coisa desagradável, fora da conduta, assim fizemos com os nossos filhos. Minha filha está com 41 anos. A gente fazia isso, aparecia alguma coisa na televisão, se bem que há 30 e tantos anos atrás era menos agressiva, né? Os programas, mas a gente chamava atenção, isso não é assim, isso não é certo. Você aproveita para educar. É assim que eu falava para minhas alunas. E eu falava para elas uma coisa muito importante. Quando vocês estão num trabalho, Rosena, na cozinha, qualquer coisa que a gente adquire
na própria existência e que a gente possa, então, ter a oportunidade de nos transformar em pessoas melhores. O futuro não me pertence, mas o hoje é o meu presente. Então, na medida em que eu aproveito a minha reencarnação para colocar em prática os ensinamentos de Jesus e eu crescer, eu vou aproveitar. Então, eu vou em paz para o meu desencarne, é a nossa consciência. Então, é muito importante a gente delinear a nossa vida, agir de acordo com os ensinamentos. Vamos errar? Vamos, mas vamos tentar acertar o máximo possível. E encarar a morte como uma coisa natural. A morte é natural, porque a gente vai voltar para a pátria espiritual. Nossa verdadeira vida é lá. Aqui é uma escola. Os sentimentos devem ser sempre espontâneos e sinceros, e não simulados e ensaiados. O essencial da questão é entender como trabalhamos os sentimentos em tais circunstâncias dolorosas. Cada um vai agir de acordo com o seu sentimento. A gente nunca na vida tem que agir para a opinião alheia. Nós temos que ser nós mesmos. Então, como é muito importante a gente ter esse conhecimento da morte, que a morte na realidade não existe. A doutrina espírita veio matar a morte, mostrou para nós e que a vida continua, somos imortais. Então nós estamos na continuidade, porque a gente não sabe como a pessoa desencarnou, né? Se a pessoa tinha conhecimento ou não, se está desesperado ou não, faça uma oração. Então é muito importante a gente ter essa noção, ter uma postura verdadeira daquilo que a gente pensa, né? Então, a gente não deve nunca na vida, nós temos que ser verdadeiros. Então, é muito importante como nós vamos encarar a morte. Então, eu volto a dizer, é importante o que estamos fazendo, divulgar a doutrina espírita. Emmanuel disse que a maior caridade que posso fazer é divulgar a doutrina espírita, porque ela vai nos esclarecer. Então, no momento que você sabe que você é imortal, você não vai se desesperar porque vai desencarnar. A vida continua, né? E aí você vai ter oportunidade, né, de lá se refazer na parte espiritual e depois reencarnar de novo para dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Muito bem, Isa, bem explicado. É isso mesmo. A maior caridade que possa fazer a doutrina espírita é a sua própria divulgação, sem violentar a consciência de ninguém, fazendo com que as pessoas deixem suas crenças e se tornem espíritas. Negativo. O espiritismo não se prende a isso, né? Aquelas pessoas que batem a nossa porta serão bem-vindas, bem recebidas, acolhidas, mas sem essa de violentar a consciência de ninguém. Respeitamos todos os segmentos religiosos, porque não pode haver intolerância nos corações daqueles que defendem o Cristo. É Ele que nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um ser superior. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior. Um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. O mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. Tal entendimento se faz necessário, uma vez que os seres carecem de nova compreensão a respeito da realidade da vida. Ceder ao perigoso materialismo
se torna muito mais difícil quando se tem consciência da grandiosidade do universo e da perfeição de suas leis, regendo a vida em sua esfera palpável e moral de todos nós. Por vezes, apequenamos a existência, transformando-a numa busca incessante pelo prazer, pelos desejos imediatos, sempre ligados à matéria. Desconsideramos que estamos em um contexto maior, imensamente belo, de diversas existências sucessivas que nos conduzem para a felicidade. Felicidade da alma, construída ao longo das eras, através da conquista das virtudes, dessas potências maravilhosas do espírito a caminho do bem. A perfeição do Criador nos colocou em um processo de busca por nossa própria excelência interior. Se nosso modo de vida nos afasta dessa busca, estamos literalmente perdendo tempo. Estamos nos arriscando a cair e estacionar. Se, ao contrário, traçamos planos de vida nas esferas familiar, profissional, religiosa, artística e social, que incluem como prioridade o crescimento espiritual, eis que a perfeição vai sendo desenhada em nós. Assim, observar o Criador, inteligência suprema, causa primeira de tudo, e aprender com Ele é fundamental para se ter uma pequena dimensão da grandiosidade que é a vida humana e seus propósitos maiores. Percebendo a presença dessa força maior, sentimos-nos abraçados e amparados. Na vida moral, saberemos que nada acontece por acaso e que toda ação gera consequências. Saberemos também que há uma justiça maior por trás da justiça vacilante dos homens da terra, colocando cada coisa em seu devido lugar. Justiça maior e também amor maior, regendo tudo, uma vez que Deus é soberanamente justo e bom. Um Pai amoroso, mais dedicado e atencioso do que qualquer exemplo de paternidade e maternidade da terra. Um ser superior, que comanda o universo de forma magistral, sem erros, sem insegurança, sem incerteza. Você e eu fazemos parte de tudo isso. Somos como filhos, dando os primeiros passos rumo aos braços amorosos e seguros de nosso amado Pai. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho no bem, divulgando sua sábia doutrina, levando consolo, conforto a todos os nossos amados irmãos ouvintes. Possamos ter paz e esperanças em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Que tenhamos uma semana abençoada. Que Deus nos guarde e nos guie todos os dias. Até o próximo programa. Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor.
que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos